compartilhar com você. Mano. Olá a todos e todas, boa tarde para quem nos estiver assistindo agora, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assistindo futuramente. Vai começar mais uma live do Mesa de Debates, prosseguindo a sessão de programas que eu estou fazendo em relação às eleições, mais especificamente as eleições de São José dos Campos, né? É, já entrevistamos tanto a Marina, candidata do PSOL, e também a Raquel de Paula, candidata do PSTU. Entrevistamos a Jéssica, né? E hoje vamos entrevistar o Jefferson, né? Do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, que não propriamente título, que propriamente dito não está disputando as eleições diretamente, mas é uma força daqui da cidade, São José, e que já declarou já apoio já a candidatura e seria importante esse setor também ter voz dentro do programa, né? Então, para começar, Jefferson, por favor, se apresente. Boa noite a todos. Boa noite não, boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas. Esse tempo de chuva deixa a gente me perdido, né? Então, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Jefferson Macedo, eu sou secretário político aqui da célula de São José dos Campos do Partido Comunista Brasileiro e milito também pela União da Juventude Comunista. Como o Guilherme falou, a gente não está disputando as eleições esse ano por conta de uma... A gente é muito novo na cidade enquanto partido, né? A gente já tinha juventude aqui desde 2016, mas o partido mesmo a gente conseguiu consolidar no mês de maio. No dia 1º de maio a gente trouxe para cá o partido. Então a gente não tem ainda um diretório municipal, que seria preciso para a gente ou disputar algum cargo ou declarar apoio oficialmente e aparecer numa coligação, que isso impediu a gente de compor oficialmente, aparecer nas campanhas do PSOL ali como um partido coligado, né? Mas a gente declarou apoio e estamos junto com a Marina e com o Cabral nessas eleições aí. E para começar, o que levou o PCB a apoiar a candidatura da Marina e do Cabral? Então, o PCB, a gente tem o que se chama de centralismo democrático, né? A gente consulta todas as bases, a gente tem uma ampla discussão de um conteúdo programático, como o da Marina, ela deve ter apresentado para você quando ela veio aqui. Esse programa foi discutido junto com a gente. A gente ajudou a construir esse programa e boa parte dele, né, a parte da juventude principalmente, foi construído pela OJC e, lógico, com a juventude deles também. E assim, a gente não ia apoiar alguém só pelo apoio ou para dizer que a gente estava de um lado da história, né? Então isso foi amplamente discutido dentro da nossa célula, isso foi acompanhado de perto pelo nosso comitê regional de São Paulo. Então a gente centralizou isso dentro da nossa célula, achou que é a melhor candidatura que a gente tem na cidade de esquerda hoje. A gente não chegou a cogitar, por exemplo, fazer com que o partido se tornasse legal na cidade. Legal no sentido institucional, né? Que a gente consolidasse ali um diretório, porque não daria tempo. Então, a única chance que a gente teria de participar efetivamente das eleições seria declarar apoio e ajudar na campanha de algum dos candidatos de São José. E esse candidato foi a Marina e o Cabral, né? Depois de estudar e ajudar a construir o programa. Você acredita que a candidatura da Marina é a melhor candidatura para representar e servir de apoio para as lutas que acontecem na cidade e também no país? Então, falando regionalmente, né, a candidatura da Marina aqui, o PCB ele tem, por todo o Brasil, tem todos os seus comitês regionais que discutem internamente as questões da sua região, né? A gente discutiu exclusivamente a nossa situação aqui. E o programa do PSOL, o que o PSOL se propõe a fazer esse ano aqui em São José, de acordo com aquilo que foi tirado no programa, é o programa mais radical que a gente encontrou, né? Com maiores chances de chegar no trabalhador, de apresentar uma proposta radical mesmo, de
colocar o povo, né, a par das decisões do paço municipal e da Câmara. As candidaturas para vereador, por exemplo, passam todas por baseadas nesse programa que foi tirado lá atrás, né? O PSOL teve as prévias antes de decidir as candidaturas, e quando foi decidido a candidatura da Marina e do Cabral, começou a ganhar o apoio de outras correntes internas e para a construção desse programa. E quando a gente começou a participar dessa construção, a gente percebeu que seria a melhor opção para uma radicalização da cidade, né? Radicalização no sentido de colocar o povo mesmo a par do que acontece na administração pública, coisa que a gente não vê em São José há muito tempo. Inclusive, durante a gestão do PT, a gente percebeu que isso não foi levado a cabo. Poderia ter isso no programa, maravilha, mas não foi efetivado. Então, a candidatura mais radical que existia para a gente aqui na cidade seria a do PSOL mesmo. E a gente sabe que tem uma outra candidatura, né, que é a candidatura do PS. Guilherme, deu uma cortada no que você falou. Você pode repetir, por favor? Além da candidatura de esquerda da Marina, também temos a candidatura do PSTU. Qual que é a avaliação que vocês fazem da candidatura do PSTU e por que vocês chegaram a cogitar um apoio à candidatura do PSTU ou não? Não, na verdade, quando a gente decidiu que ia apoiar a candidatura do PSOL, a gente até achou que o PSTU não ia lançar a candidatura, né? A gente tem consolidado já uma amizade, para além de uma amizade, uma construção mesmo de movimento aqui em São José com o PSOL desde 2018, por conta da candidatura do Boulos e da Guajajara, né, para a presidência. Teve a plataforma Vamos, que é o JC participou efetivamente. Então, desde ali a gente tem essa ligação um pouco mais próxima com o PSOL. A gente não chegou a conversar com o PSTU, a gente não chegou a discutir, né? E quando chegou a notícia que o PSTU estava lançando candidatura, a gente já estava em vias de fechar um apoio ao PSOL. Então a gente não foi nem procurado, na real, e quando foi decidido assim que eles teriam uma candidatura, a gente já estava muito avançado nas conversas com o PSOL. Seria interessante que a gente tivesse em São José, por exemplo, uma candidatura que fechasse ali o bloco de esquerda revolucionária, com o PCB, PSTU, eu não sei ainda se eles já têm aqui na cidade, né? A UP, que agora é um partido consolidado, né? Que tem a Legenda 80 lá em São Paulo, que fechou com a campanha do Boulos também lá em São Paulo. Então seria interessante que a gente tivesse uma unidade nesse sentido aqui, pelo menos nas lutas que a gente tem em comum. Mas infelizmente não foi possível por conta desses detalhes. Sim, você falou de uma longa amizade em relação ao pessoal, né? Explica mais em relação a isso. O que significa essa longa amizade? Então, dentro da esquerda a gente acontece ter muito sectarismo, né? A gente tem que brigar por questões que são diferenças programáticas, diferenças até de pensamento mesmo. Isso é totalmente aceito. A gente está disposto a debater sempre questões que uns discordam, outros acordam. Então, o pessoal, a gente tem essa unidade em determinadas ações. A plataforma Vamos que eu citei foi uma delas. Foi ali que a gente se aproximou e que a gente percebeu que ali ainda não tinha PCB na cidade. Eu era da UJC, eu ainda continuo sendo da UJC, mas eu era só da UJC, não tinha partido na cidade. E a gente achou de extrema importância a juventude do PCB, né, a UJC, participar efetivamente daquela campanha, porque já estava fechado nacionalmente. Então aqui a gente tinha esse aval para começar as conversas com os setores do PSOL, né? Então ali a gente começou a conversar, não para uma campanha eleitoral, mas para coisas que viriam depois. É uma aliança que a gente tem, né, que a gente busca sempre consolidar nas lutas diárias que a gente tem. Luta por moradia, na luta contra a discriminação, contra o racismo, contra todo tipo de preconceito. E todas essas lutas, essas bandeiras que a gente levanta, que são comuns, você pode perceber, a gente está lá nas ruas, quando tem as manifestações
em determinados assuntos, né? Vamos supor que, por exemplo, no começo do ano, no meio do ano aí, teve aquelas manifestações Vidas Negras Importam. A JC participou das manifestações em apoio e setores do PSOL, o PSOL, então várias candidaturas de esquerda que estão hoje se apresentando pelo PSOL tiveram lá, né, construindo também coletivamente. Eu acho que o caminho para a gente caminhar aqui na cidade, para a gente avançar na cidade, tem que passar justamente pela unidade, né? É unidade na ação. Quando a gente tem pautas em comum, a gente não pode simplesmente ficar de esquerdismo, de sectarismo e ignorar ali os companheiros que estão muito próximos de você e se dizer que, por exemplo, você é a única força de esquerda, você é o único esquerdista que existe. Esquerdista é até uma palavra que eu não gosto de usar, mas não existe isso, entendeu? A gente sempre busca uma unidade com esses setores da esquerda que são próximos a nós, né? Perfeitamente. Você disse que o PCB praticamente é novo aqui na cidade, né? O que pretende o PCB aqui em São José? Quais são os objetivos de fixar uma célula ou uma base aqui em São José? Então, como em todos os lugares que a gente forma uma célula, forma uma base, coloca ali um núcleo da UJC ou dos nossos coletivos, que para além da UJC a gente tem também, a UJC é o nosso coletivo jovem, né, de juventude. Aí temos o coletivo negro Minervino de Oliveira, que não tem na cidade ainda, que é um coletivo antirracista. Tem o coletivo LGBT comunista, a gente tem também o ANA Montenegro, que já temos aqui na região. Inclusive, o ANA e a UJC não são só de São José, é a região do Vale do Paraíba, né? Então tem camaradas de várias cidades aqui do Vale que constroem esses coletivos. Então, em todo lugar que a UJC ou qualquer coletivo do PCB e o próprio PCB se colocam como opção para o trabalhador, a gente quer dar realmente, né, a opção do trabalhador conhecer a nossa linha, conhecer o nosso programa, conhecer o nosso partido, para que, sei lá, a esquerda tem vários setores, né, e todos eles têm muita gente que se sente representado ali. O nosso partido ele tem um programa bastante radical que busca realmente, num futuro, a construção da Revolução Brasileira. A gente sabe que não está na pauta do dia hoje, que a gente está aí disputando as eleições, que a gente tem que apresentar o nosso programa para o trabalhador. Ficou muito tempo afastado, né? O partido ficou muito tempo longe do trabalhador. A gente passou por vários perrengues, passou por dificuldades ao longo da história que camaradas nossos eram mortos durante a ditadura, eram caçados, e depois, no começo dos anos 90, o partido sofreu com uma tentativa de liquidação por parte de gente do próprio partido. Então, a partir dos anos 90, o partido vem se reconstruindo, né? Então, o Partido Comunista Brasileiro ele quase acabou no 10º Congresso, foi um 10º Congresso fajuto, que deu início inclusive esse partido que está aí hoje, que é o Cidadania. Ele saiu do PCB ali, se foi formado o PPS, né? Então, vários percalços que a gente passou que impediram que a gente estivesse ao lado da classe trabalhadora em diversos momentos, porque não é fácil você sofrer vários golpes, né, e se manter em pé. Aí os camaradas de valor lá nos anos 90, conseguiram tirar o partido daquela lama, né, e foram reconstruindo aos poucos. E hoje a gente pode ver que a gente tem vários candidatos lançados nessa eleição. Esse não é o nosso objetivo final, mas é muito importante para divulgar a nossa linha, inclusive aqui em São José, né? Que é uma cidade industrial, que é uma cidade que é um polo, né, da indústria brasileira. Caiu muito nos últimos anos, mas continua sendo. A gente tem a Embraer aqui, né? A gente tem a Petrobras. Então, é um setor onde o trabalhador ele precisa, né, conhecer quais são os seus motivos para lutar, né, para defender a sua emancipação. Então, o PCB se coloca como uma opção para esse trabalhador. Esse é o objetivo principal do partido e dos seus coletivos. Perfeito. Você puxou um pouco, né, em relação à questão da história do PCB, né? Qual é o balanço que o PCB tem da sua atuação histórica, né? E o que o PCB faz, por exemplo, para poder superar os possíveis erros que o PCB cometeu? Digo,
por exemplo, ao atrelamento que o PCB tinha, por exemplo, às posições do bloco stalinista da União Soviética? O que o PCB está fazendo para poder romper com essa postura? Então, na real, a gente já fez ao longo da nossa história várias autocríticas, né? O nosso programa, o Balanço do Século XX, que está disponível no nosso site, ele fala um pouco disso. E a gente tem... a gente não, né? A parte da esquerda hoje, a maioria da imprensa e parte da esquerda tem mania de demonizar as conquistas do socialismo real. E a gente parte de uma defesa do socialismo real sem negar aquilo que foi errado, sem negar o que a gente errou, né? O que o socialismo real não devia ter feito. Então, a partir desse princípio, a gente não pode simplesmente jogar a criança, né? Jogar a água do banho com a criança junto. E o Partido Comunista da União Soviética, né, o PCU, o socialismo real, teve várias conquistas que a gente não pode simplesmente ignorar, né? O partido ele fez essa autocrítica, na real, porque lá atrás, quando saiu o relatório de Khrushchev, o partido errou. O partido assumiu isso depois e assumiu que errou. Foi um relatório cheio de erros e está tudo explicado lá, né? É um assunto muito longo e eu acho que é interessante para todo mundo depois dar uma lida lá no site do partido. É um artigo em PDF que tem, contando todas ali os erros que o partido teve e por que a gente precisava fazer uma autocrítica e retomar o caminho das lutas, né? Não do reformismo e não simplesmente aceitar tudo aquilo que foi falado como uma verdade absoluta. E isso foi, inclusive, voltou à tona esses dias, né, na imprensa, na mídia. O nosso camarada Jones Manuel, um camarada que está em bastante destaque aí nacionalmente, apresentou ao Caetano Veloso, um autor Losurdo, Domênico Losurdo, inclusive é o nome da nossa célula aqui em São José. Ele apresentou esse autor e o autor que ele busca fazer uma autocrítica, fazer uma apresentação de uma União Soviética com todas as suas conquistas, sem deixar passar batidos os erros, mas mostrando como foram essas conquistas, né? E como a imprensa mundial e como o imperialismo, ele tentou deturpar tudo isso e jogar no comunismo uma pecha como se fosse o nazismo, fazendo aquilo que Hannah Arendt chama da teoria da ferradura, que quanto mais extremo, os dois se aproximam. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, e Losurdo ele vai nesse caminho. É um caminho de que você não pode ser autofágico. Você tem que fazer uma autocrítica, você não pode destruir a sua história, jogar tudo fora, né? Então a linha do partido hoje é essa, é a gente fazer a autocrítica dos nossos erros, né, que já foram feitas, e partir para uma construção do que é novo. A gente tem que pensar o futuro do Brasil, a gente tem que pensar a Revolução Brasileira, a gente tem que pensar em como a gente vai tirar esses caras que estão aí no poder hoje, né? E parar no tempo, simplesmente falar, não, o comunismo errou ali, e falar, não, a gente errou, a gente consertou esses erros ali no passado e a gente está disposto a construir o futuro, não está parado no passado e preso aos erros que, se for falar de erro, o capitalismo está lotado de erro, né? Então a gente tem que fazer aquilo que o Losurdo prega muito bem. Você faz uma autocrítica, mas não faz uma autofagia. Você não simplesmente deturpa a sua história, compra uma narrativa, né? A gente tem que defender o legado do socialismo e construir o socialismo aqui no Brasil, que é o que é o nosso objetivo maior, né? Mas assim, você falou da questão dos erros, né? Seria importante você citar o que foi feito de errado no passado, né? Até mesmo para quem nos estiver assistindo, ou até mesmo se a gente for pensar estrategicamente, como que a gente convence a classe trabalhadora do projeto que a gente tem, né? E eu queria saber, por parte do PCB, o que foi errado, e você disse da questão das conquistas, as conquistas que tiveram foram fruto da própria Revolução, ou do que veio depois da Revolução? E eu queria, e só para fechar esse bloco, né, que é importante, eu queria saber também, a respeito do fato de que a gente, de fato, por exemplo, se a gente diz da questão do Stalin, do stalinismo, o fato do Stalin ter perseguido e matado basicamente toda a vanguarda do partido bolchevique da época do Lenin.
Muito provavelmente, se o Lênin tivesse vivo, não tivesse contraído a doença, talvez teria sido morto também. Queria que você comentasse isso só para fechar e a gente continua a entrevista. Não, legal. Eu acho que é importante a gente falar, antes de mais nada, que na maioria das vezes a gente coloca Stalin como o cara que era o dono do partido, né? Um ditador sanguinário. E se você for analisar todos os registros históricos, tanto do PCUs quanto de historiadores, ele era o cara que era eleito para estar ali à frente de uma nação. E com todos os percalços que eles passavam, com intervenção, ameaças de intervenções do imperialismo, aquela grande guerra que a gente derrotou os nazistas, todas essas ameaças que existiam, não justificando os erros. Você falou de ter matado, né, várias as lideranças e parte do Comitê Central. Assim, ele não tomou essas decisões sozinho, né? Então, você rever os seus erros passa principalmente para assumir isso, né? Hoje, dentro do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, a gente tem um Comitê Central. No Comitê Central, a gente tem as bases. Nada é feito sem que as bases tomem conhecimento ou tomem parte da discussão. No Partido Comunista da União Soviética também. Uma crítica que existe muito grande dos últimos anos é que existia uma espécie de burocratização e que a forma leninista, né, de organização que passa pelo centralismo democrático não é democrático o suficiente, que engessa algumas coisas. Se a gente conhecer, por exemplo, se todo mundo conhecesse como funciona o partido e as decisões do partido e como é eleito o Comitê Central, como todas essas decisões são tomadas, a gente percebe que ninguém toma decisão sozinho, né? Você fala lá, coloca o Stalin como um demônio, mas então a gente tem que rever toda uma série de decisões que foram tomadas pelo Comitê Central, né? Pelo próprio Comitê Central, pelos biropolíticos que existiam, pelas bases, né? Existia uma ameaça muito grande de intervenção, de traição, como gostavam de dizer, e ficava isso na cabeça. É a mesma coisa que eu estou aqui em casa hoje e eu estou ameaçado por várias pessoas. Eu vou desconfiar de todo mundo. E não é uma justificativa, mas é uma coisa que você tem que parar para analisar. Fala, pô, como assim? A gente tem que ver a história partindo de um princípio de analisar como era o contexto na época, né? E fazendo isso, é como eu citei o Losurdo. O Losurdo, ele traz isso hoje à tona, traz toda essa história, né, essa leitura que ele faz do socialismo no século XX e propriamente da administração do Stalin, e traz esses erros, assume os erros, coloca lá a culpa em quem tem que ser culpado, mas a gente não pode simplesmente se apegar nesses erros, entendeu? A gente tem que passar para frente, isso foi superado, isso é uma coisa que é discutida mais, inclusive, do que assuntos muito mais importantes na nossa realidade, mas na maioria das vezes, as pessoas que defendem essa demonização do Stalin, né, sem não autocrítica, culpar exatamente os erros ali, mas as pessoas que defendem isso partem de um pressuposto que ele era o cara que era o dono, né, e assim, até quando o Lenin morreu, quem assumiu a União Soviética foi o Stalin por conta da eleição dentro do Comitê Central, né? Teve toda uma crítica do Trotsky, que falou ali que ele tinha burocratizado, que tinha depois o Trotsky acabou morrendo ali, né, por conta de um assassinato que foi bem triste também. A gente não fica nessa discussãozinha de quem tá certo, o Trotsky ou o Stalin, mas a gente tem que superar uma hora essa discussão, né? Porque apesar de ter tomado o rumo que tomou a União Soviética, eu falei das conquistas, né? A União Soviética foi a primeira constituição de todo mundo que respeitou os direitos dos negros, né? Que combateu efetivamente o racismo. E isso, você vai ver artistas daquela época, como o Muhammad Ali, que foi para lá e falou, pô, nos Estados Unidos eu não vi isso. Segregação que existia nos Estados Unidos lá não acontecia. Acontecia, por exemplo, ter sovietes exclusivos para judeus, exclusivos para negros, exclusivos para pessoas que não se encontravam ali de várias nacionalidades. As nacionalidades eram incentivadas a falar sua própria língua, eram incentivadas a ter sua própria cultura, coisa que isso não acontece em nenhum país imperialista, por exemplo. Eles vêm e implementam a cultura deles e sufocam todas as outras. Então essas conquistas, essas pequenas conquistas e as conquistas maiores têm que ser ressaltadas e
né, a crítica que tem que ser feita, ela tem que ser feita de forma responsável. Eu penso que a gente não pode simplesmente ignorar todas as conquistas da União Soviética, do socialismo real, e falar, não, não existiu socialismo, como tem gente que gosta de dizer, né? Acho que é importante a gente sempre repensar, né, e ter acesso a essa leitura crítica, né, que não faz coro simplesmente com o imperialismo. Quem sabe que o imperialismo não tem por que defender o socialismo, tem mais é que demonizar. Se a gente faz uma crítica fazendo coro com esse tipo de denúncia, eu acho que ninguém sai ganhando, né? Perfeito. Agora, mudando um pouco de assunto, né? Que particularmente esse é um assunto bastante interessante e eu gosto bastante, né? Mas se a gente ficar aqui nesse assunto, a gente vai ficar fazendo uma live de 3 horas, né? E não é bem o objetivo do que eu estou propondo, né? Quais são não que a gente poderia fazer isso depois, mas isso fica para uma outra hora. Quais são as perspectivas do PCB nessas eleições de São José? O que vocês pretendem e querem? Na real, como a gente é muito novo na cidade, a nossa maior alegria é estar junto de gente que está disposta a mudar, né? Então, quando a gente teve a possibilidade, a oportunidade de construir coletivamente uma campanha com o PSOL, a gente levou muito isso em conta, né? A gente não se sente representado, por exemplo, pelo PT, pelas campanhas que o PT fez. Todo respeito aos companheiros, tem muito companheiro lá dentro do PT, mas a gente não se sente representado, né, pelas administrações do PT. E a gente viu nessa candidatura do PSOL uma possibilidade de, além de construir alguma coisa para a cidade e de divulgar a nossa linha, divulgar o nosso programa, que está ali junto com o PSOL, a gente também divulgar o nosso partido, divulgar a nossa juventude, os nossos coletivos, né, e se apresentar oficialmente para a cidade. Aquilo que eu falei lá atrás, né, de apresentar uma opção para o trabalhador. Eu acho extremamente importante que a gente tenha já aqui uma base boa do PSOL, uma base bem consolidada, né, inclusive sindical, do movimento feminista, do movimento negro, do movimento LGBT. Eu acho interessantíssimo a gente ter esses polos de resistência e a gente está disposto a construir coletivamente. E apresentar essa candidatura, apresentar o nosso apoio à candidatura é também uma maneira da gente se apresentar para a cidade, né? Falar, o PCB está aqui, o JC está aqui, os nossos coletivos estão dispostos a construir a luta na cidade. Sim. Você disse da questão do PT, né? Como que o PCB enxerga o PT hoje, né? E o que a esquerda precisa para poder superar os erros do petismo? Então, a nossa crítica ao PT é sempre uma crítica à esquerda, né? É uma crítica que não passa pela divulgação da Lava Jato, de falar que o PT roubou melões, roubou milhões. Acho que a gente tem que discutir isso de forma séria, né? Apresentar os erros que o PT teve, fazendo diversas alianças, né? Eu falo a nível nacional, tá? Não falo nem a questão municipal. Mas a crítica que o PCB tem em relação aos governos petistas é essa. Tanto que lá em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, existia um bloco de esquerda, com PT, PCdoB e PCB. Né? Se eu não me engano, chamava Frente Brasil Popular. E aí, logo depois que o Lula fez aquela carta ao povo brasileiro, os camaradas desistiram ali de apoiar o Lula, né? Então, a partir dali, o governo do PT foi sempre de conciliação, tentando conciliar as classes. O próprio Lula fala abertamente que os bancos nunca lucraram tanto quanto na gestão dele. Foi uma gestão de amplo desenvolvimento, assim, de desenvolvimento, não teve desenvolvimento assim da indústria, mas teve um aquecimento da economia, né? Teve uma diminuição muito grande do desemprego, programas sociais que chegaram em quem precisava, né? Então não pode ser esquecido isso também. Aquilo que eu falo da crítica, você tem que fazer uma crítica pela esquerda, né? Tivemos vários ganhos ali nas gestões petistas, mas o que acabou com a derrocada do PT e com o golpe de 2016 foi justamente isso, de você confiar demais nas suas alianças com setores que nunca tiveram nem aí para o trabalhador, né? O Centrão, que na época construía ali uma base para o petismo, depois ajudou a derrubar. Então a nossa crítica é exatamente essa. Você tem que nunca esquecer quem te elegeu, né? Quem te colocou lá.
caminhar sempre fazendo mudanças, né, e fazendo concessões pro povo, e não para empresários, e não para setores do sistema financeiro, que foi isso que ajudou, inclusive, a derrubar a Dilma ali em 2016, né? Sim, e você disse que em 2002 o PCB fechou uma aliança com o PT, que isso se acabou com a carta que o Lula mandou, né, para os bancos, né, que é a carta ao povo brasileiro. Qual na época, qual era a avaliação do PCB em torno do PT e por que o PCB fez essa frente com o PCB fez essa frente com o PT na época? Então, Guilherme, eu não posso te falar assim com propriedade, porque tenho 30 anos já, mas na época eu era só um garotinho, né? Tinha 12 anos ali, e eu não lembro de ter visto isso em registros históricos do PCB. Mas eu acredito que tenha sido pela oportunidade de um trabalhador, de um cara vindo dos setores populares, né, ser eleito para presidente da República. O Lula vinha de várias campanhas já, batendo na trave, foi boicotado em 89 naquele episódio com o Collor, né? E vinha sempre sendo boicotado. Teve 2 eleições do Fernando Henrique que muitos achavam que era de esquerda, e a gente viu o que aconteceu, né? E o Lula se colocou como uma candidatura popular, tanto que o nome da frente era Frente Brasil Popular, era uma candidatura do setor democrático popular, que inclusive hoje o PT ainda compõe, né? E a gente achou, com certeza, a análise do PCB na época foi essa, né? Que tipo, você não tem como colocar uma candidatura de esquerda, de extrema esquerda, uma candidatura popular revolucionária para disputar com o petismo aqui. E o PT tem essa chance, né, de mostrar para o povo como é um governo popular, como é um governo feito para trabalhadores. Essa era a proposta do governo do PT em 2002, na campanha. Todo mundo via como era, como se colocava o PT naquela época. E exatamente quando o Lula fez aquela carta, é que renegou toda a história, renegou todo o programa que tinha feito lá atrás, na consolidação ali da coligação, né? Aí o PCB se sentiu traído, e realmente foi. Porque era para ser uma coisa muito mais à esquerda, era para ser uma coisa muito mais revolucionária e avançar para cima do setor financeiro. Aquela carta foi uma coisa que revogou tudo que estava no programa, entendeu? Então, eu acredito que tenha sido isso, né? Tanto o motivo de apoio à candidatura, de construção da candidatura, quanto de ter tirado o apoio no final ali, quando o Lula foi eleito finalmente. Peço desculpa, né, porque a minha irmã daqui tá gritando, tô pedindo para falar mais baixo. Mas assim, continuando a nossa conversa, né, o PT, não, na sua opinião, ele mudou totalmente em 2002 ou ele já vinha dando sinal do que ele pretendia ser? Então, Guilherme, na minha avaliação, o PT sempre foi um partido da Frente Popular Democrática, né? Da Frente Democrática Popular. Não se colocava como um partido propenso a fazer uma revolução, a fazer mudanças drásticas, reformas de base, né? Nunca se colocou nesse patamar. Tem setores dentro do PT que, lógico, são bem avançados, né? Não sei se ainda hoje existem, mas sempre existiram setores marxistas lá dentro, setores mais revolucionários. Mas a direção do PT, né, já vinha há muito tempo dando a entender que esse seria o caminho, que seria um caminho mais para uma social-democracia à brasileira, né, um caminho entre o capitalismo e o socialismo, uma coisa de que ninguém sai perdendo. A gente sabe que na real não existe isso, né? Se um ganha, o outro sempre vai perder, né? A gente só consegue ver, por exemplo, casos onde a social-democracia e o pleno emprego, né? Isso dá certo em países nórdicos, mas isso tem um motivo também, né? Esses países, eles exploram a costa da África, eles vêm aqui, buscam recursos, chegam lá, eles vendem a preço que, né? Vamos dar um exemplo aí, o chocolate belga. Ele é tirado o cacau por meio de trabalhadores
em situação de semi-escravidão na costa da África, é levado para lá e lá eles dão, né, a forma do chocolate caríssimo, e conseguem manter um nível de vida bom para a maioria da população, que tem ali uma classe média quase que dominante, né? Que todo mundo tem uma situação de vida legal. Mas isso não acontece no Brasil, porque a gente sabe que a gente é um país semi-industrializado, com esses vários retrocessos que a gente está sofrendo, que a gente vive de vender commodity para a China, né? Que a gente não tem um processo de industrialização do país, e isso está sendo retrocedido, inclusive. Então, por isso que esse tipo de governo, né, de fazer concessões e de tentar consolidar como uma aliança entre as classes, não dá certo no Brasil. Entendeu? Essa é a visão que eu tenho, né, de por que o PT não dá certo, de por que essa forma que o PT tem de tratar as questões fundamentais do Brasil estão erradas. Né? E você acha que o pessoal está indo para o mesmo caminho? Então, como eu disse, dentro do PSOL são vários setores, né? Eu não falo por nenhum deles, mas a direção do partido, ela tem recebido nos últimos anos algumas críticas, e até mesmo de dentro dos setores do PSOL, dentro das correntes que existem lá dentro. Né? Eu não tenho propriedade para falar como é feita essa crítica, porque eu sou meio alheio aos assuntos fora de dentro do PSOL, porque são várias correntes. Acho que até eles mesmos ficam perdidos às vezes, né? Porque é muita corrente. Mas assim, eu não posso não posso ser determinista e falar, não, o PSOL vai tomar o mesmo caminho do PT. Mas eu acho que os companheiros do PSOL têm que tomar muito cuidado, analisar os erros que o PT teve, para não cair nesses mesmos erros, né? Porque essa forma de tratar a política nacional, de tratar a economia, né, que o PT teve, não começou do nada. Foi uma coisa que veio de muito tempo. Então existia um setor dentro do PT que já tinha essa pretensão. Né? Como você disse, não foi em 2002 ali que o PT caiu na contradição e falou, não, agora a gente vai conciliar. Não, existia há muito tempo. E são coisas que vêm sendo trabalhadas desde o começo lá dos anos 90, quando o PT se consolidou como um partido grande. Né? E o pessoal tem que tomar esse cuidado. Eu acho que é só uma ressalva, né? Sei lá, eu não me sinto no papel de poder dar palpite ou de dar um conselho para o pessoal, mas eu acho que seria interessante analisar isso, né? Porque se você viu a derrocada do PT nos últimos anos, e não que o PT não seja um partido grande, eu acho que o PT ainda é o maior partido de esquerda da América Latina, né? Tem uma grande inserção em vários setores, mas se você vê a direção tomando um caminho e você não consegue se mover, as bases não conseguem se mover, é porque tem um problema muito grande, né? E a gente não pode deixar, por exemplo, os companheiros do PSOL, né, não podem deixar que isso aconteça com o PSOL, que é uma opção para muito trabalhador que se desiludiu com o PT e não caiu no discurso do Bolsonaro, que olha para o PSOL com carinho, que olha com o PCB com carinho. Então acho que é legal, né, não cair nesse tipo de coisa. Agora, prosseguindo a entrevista, né? Qual que é a importância da candidatura da Marina para os movimentos sociais e para os movimentos de trabalhadores, e como que, na visão do PCB, a candidatura da Marina tem que se ligar aos movimentos e principalmente às lutas que acontecem na região, mas não somente na região, mas no Brasil inteiro? Então, eu acho importantíssima essa campanha, essa candidatura da Marina. Ela é uma mulher de luta, para além de ser integrante do movimento feminista, que é um avanço muito grande. Eu não me lembro de ter uma candidatura feminista em São José. Né? E isso é uma resposta, inclusive, ao que vem acontecendo no Brasil hoje. Né? Os setores feministas do PSOL, eles se atinaram para isso e falaram, não, agora é a hora da gente dar a cara mesmo, mostrar que no PSOL tem mulheres de luta, que a gente está disposto a construir uma luta antimachista, antimisógina, que a gente vê que esse governo que está no Brasil hoje, o governo do Bolsonaro, ele é totalmente misógino, racista, homofóbico. Então é extremamente importante que esses setores do PSOL se levantem e se coloquem, né, como candidaturas. Aqui em São José, por exemplo, como eu disse, não tinha, né, uma candidatura. E a Marina, ela representa boa parte das companheiras de luta daqui da cidade. Boa parte, ela representa muito as meninas da resistência feminista, inclusive que é a corrente dela, né? Mas não só. Isso se estende também para as nossas camaradas do PCB, por exemplo, né?
que o PSTU lançou uma candidatura de uma mulher também. Isso é muito importante, né? Que foi boicotado, inclusive não pôde participar do debate. Isso é extremamente prejudicial, porque quando a gente fala de democracia, a gente esquece desses detalhes, né? É democracia para quem? Por que ela não pôde participar do debate? Existe uma lei que proíbe, beleza, mas não existia nenhum risco para ninguém ali a participação dela, né? Então, eles tentam sempre boicotar esse tipo de candidatura. Eu acho que é importante que no futuro venham candidaturas do movimento negro, do movimento LGBT, né? Porque a gente precisa, sim, de resistência, precisa mostrar que existe luta em São José, né? E nada melhor do que... Peraí, cortou a, a transmissão dele, esperando o Jefferson Macedo voltar. Um minutinho só. Jefferson, travou. Um minutinho só, né, para quem estiver nos assistindo nesse exato momento, esperando o retorno dele, né? Acho que espero que aconteça já em breve. E estamos aí, né? Fazendo uma live para entrevistar o Jefferson Macedo, do PCB, um partido que entrou agora na região, né? E a gente estava fazendo uma entrevista e agora a transmissão caiu, né? E já ele volta. Espera um pouquinho aí. Enquanto o Jefferson não entra, vamos já anunciar a programação já desse final de semana, né? Hoje, mais tarde, teria uma entrevista com o Daniel Mello, mas foi cancelada, né? Por que eu não consigo conectar ele? Pronto. Continua. Tá dando um pouco de delay. E vamos lá. A gente estava falando, né? Você estava falando das candidaturas, da importância da Marina ser mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? De se esse sistema o pessoal muito afirma que esse sistema é muito antidemocrático em relação à candidatura e tem poucos negros, poucos LGBTs lançando suas candidaturas. Por que isso acontece, na sua opinião? Guilherme, ele deu uma cortada na sua fala, não deu para entender muito bem sua pergunta. Você pode repetir, por favor, de novo? Desculpa, mas tá difícil. Tudo bem. A gente estava conversando antes da live cair, da questão da Marina ser mulher, e como que isso é importante para as mulheres ter uma mulher representando lá, né? Eu queria que você falasse um pouco, já que você tocou nesse assunto, seria muito importante conversar sobre isso. Se você acha que o sistema hoje é antidemocrático com as mulheres, com os negros, com os LGBTs, devido a poucas candidaturas que existem desses setores.
Então, o sistema ele é antidemocrático não é só com as mulheres, ele é também, e muito mais pesado, né? Ele é antidemocrático contra os negros, contra os LGBTs, mas ele é antidemocrático por natureza, né? A gente não espera que a democracia burguesa ela seja, que ela represente os nossos interesses. A democracia representativa, né, essa que a burguesia colocou, que ela coloca como uma verdadeira democracia, ela não representa a gente por quê? Porque todos os setores que já estão consolidados, o Estado, ele está na mão deles. Então, por que que eles iam deixar que a gente chegasse lá, né? Porque, por exemplo, existe hoje o Partido da Mulher Brasileira, que você vai ver os candidatos, são todos homens, a grande maioria, né? Existem, por exemplo, coisas que a gente fica estarrecido de ter não pelo fato, é interessante que isso fosse colocado, as cotas para mulheres e para negros nas eleições, mas isso é deturpado lá dentro dos partidos. Eles não usam isso de forma com que inclua, eles colocam essas pessoas para ter acesso ao fundo partidário, e essas candidaturas são laranjas, na maioria das vezes. Não são candidaturas representadas, não são candidaturas que representam, por exemplo, os direitos, né, a defesa dos direitos e das liberdades dessas populações, desses setores. São pessoas que são colocadas, escolhidas a dedo, colocadas lá, né, para dizer que tem representatividade, para dizer, no partido temos 2 mulheres candidatas, no partido temos 2 negros candidatos. É só por isso, entendeu? Então, acho que, assim, a princípio, a democracia burguesa, ela não representa a gente, não representa nossos interesses. Trabalhadores, né, LGBTs, isso eu falo no contexto geral, LGBTs, negros, mulheres, todos os setores oprimidos da sociedade não se sentem representados pela democracia burguesa exatamente por isso. Não é do interesse deles fazer isso. E quando a gente consegue pequenas conquistas, como a candidatura, né, da Marina, eu acho que é muito legal que a gente defenda essa candidatura, né, que a gente saia em defesa, inclusive, quando aconteçam coisas que aconteceram lá, a campanha da Jéssica Marques, né, do PSOL, estava fazendo uma panfletagem, chega um cara lá evangélico com a Bíblia na mão, apontando o dedo para ela e falando que ela era satanista, sabe, essas coisas de corrente do tio do Zap, chegou apontando o dedo na cara dela, intimidando. Então é legal que a gente sempre defenda e saia sempre em defesa dessas pessoas que se colocam, né, como opção, né, numa conjuntura tão difícil como a nossa, numa democracia, entre aspas, tão difícil como a nossa. Então é muito legal, é um ganho para esses setores e para nós, enquanto esquerda, de modo geral, que essas candidaturas se consolidem, né? Sim, exatamente. Prosseguindo, né, a entrevista, de novo, essa primeira eleição com Bolsonaro no governo, né? Como que está sendo para vocês lidar com esse cenário político? Na real, a gente achou que ia ser mais difícil, viu? A gente achou que não ia ter eleição mais. Mentira, não chegou a ser esse ponto, não. Mas a gente chegou a ficar preocupado, porque é um candidato que, no discurso, ele sempre falou que ele não gosta de democracia, nem da burguesa. Ele não gosta de democracia, nem se da democracia fajuta, ele não gosta. Né? Por ele, fechava o Congresso. Então, a gente sentiu que isso ia ser muito pesado para a gente, né? Sentiu que essas eleições poder ter a máquina na mão agora. Depois da última eleição, os vários votos que eles tiveram, eles têm um fundo partidário enorme. Né? Então, eles têm o poder de chegar e bancar uma candidatura, de colocar carro na rua, de colocar gente fazendo panfletagem. Aqui em São José, a gente vê, por exemplo, o candidato do PSL, eu não vou falar o nome dele para não dar divulgação, mas ele está aí, né, a todo vapor, né, o dia todo na rua, se mostrando como candidato do povo. Quem não conhece, compra, né? Mas é graças a isso. É uma forma que eles conseguiram. Travou de novo? Se isso fosse acontecer se não tivesse o Bolsonaro no poder. Esses micropartidos como o PSL Patriota, por exemplo, não teria todo esse poder, né? Então é muito perigoso para a democracia, inclusive burguesa, que esses setores cresçam, porque eles não têm interesse nenhum nem nessa democracia fajuta. E como evitar que esses setores cresçam? Isso é difícil, cara. É só muito trabalho de base, conversar com o trabalhador,
A gente tem na esquerda, e eu falo de todos os setores, né, uma mania muito feia de arrogância. Arrogância. Isso é uma coisa que o trabalhador odeia e que é isso que afasta, ajuda a afastar. São várias outras coisas, mas isso ajuda a afastar também o trabalhador dos partidos de esquerda. O Marx falava, né, lá atrás, que a ideologia de uma época é a ideologia da classe dominante. Então não dá para esperar de um trabalhador que ele seja revolucionário, sendo que ele vê a economia girando, né, ele vai e trabalha todo mês para ganhar um salário de miséria, ou até um salário razoável, que também não salário para a gente sempre é injusto, porque o patrão sempre lucra, mas ele enxerga que aquilo está certo. É a ideologia da classe dominante. Então, quando vem alguém falar, você é um pobre de direita, porque você elegeu o Bolsonaro, você é burro. Isso afasta o trabalhador. Você tem que apresentar uma proposta para ele, você tem que falar para ele que isso só acontece por causa disso, disso e daquilo, que o empresário, ele não é rico porque ele trabalha, porque quem trabalha é o trabalhador. Eu não falo do microempresário, não. Esses caras ralam, né? Estão lá vendendo a sua água ali, estão dando seus pulos, né? A gente sabe como está a economia no Brasil, tem muito microempreendedor. E assim, eles não podem cair na ilusão que eles vão chegar a ser um mega empresário um dia. Eles estão mais próximos da gente do que do empresário bilionário. E eles têm que ter essa consciência, que apesar de lucrar um pouco ali, conseguir se manter dentro do capitalismo, existe uma oportunidade, existe uma chance da gente não pedir migalha para esses caras, né? E essa é a proposta que a gente tem que apresentar. Eu acho que esse é o caminho. Não adianta a gente ser arrogante, não adianta a gente ignorar o trabalhador, não conversar com o trabalhador, né? E só assim a gente vai conseguir tirar um pouco da cabeça do trabalhador que o Bolsonaro é uma opção. Então, portanto, a visão que muitos setores de esquerda fizeram, por exemplo, na greve dos Correios, em culpar o trabalhador do Correios pela aquela situação, então é equivocada. Muito equivocada. Eu entendo o PT, a mágoa que eles têm com aquela cena, aquela foto que ficou famosa, né, dos trabalhadores do Correio queimando a bandeira do PT. Eu acho que eu ficaria chateado se a bandeira do meu partido estivesse sendo queimada por um setor ali, por trabalhadores vestidos e uniformizados de uma estatal. Eu ficaria chateado. Só que a gente não pode se dar o direito de se chatear, sabe? A gente tem que ser, eu falo assim, tem que ser exemplo para esses trabalhadores, sabe? Você reconhecer que o PT errou em determinados assuntos, que a esquerda errou, né? E mostrar para eles que muitas coisas que eles veem, que eles escutam a respeito da corrupção, né? E de tudo que aconteceu nos últimos anos, né? Que levou o PT a essa derrocada, a ascensão do bolsonarismo, da Lava Jato, do partido da Lava Jato, né? Isso tudo foi uma coisa que a mídia se aproveitou muito dessa situação e colocou o PT e a esquerda, né, como responsável por isso, que a esquerda não sabe administrar e tal, e isso caiu muito no colo dos trabalhadores dos Correios, que não tinham reajuste há muito tempo, que sofriam com demissões, com não contratações, né, que os trabalhadores eram aposentados, afastados e não tinham mais concurso, mas isso não era uma culpa do petismo. Tem que colocar na cabeça deles. E é uma coisa que só com conversa, não adianta você chegar lá e peitar um trabalhador e falar assim, você está errado. Muitas vezes isso funciona, mas na maioria das vezes é questão de conversa, é questão de você chegar no trabalhador, ter uma base dentro do sindicato dos Correios, você disputar essas bases e não ficar de conciliaçãozinha, não ficar boicotando os outros partidos de esquerda que estão disputando esse mesmo sindicato, sabe? É por esse caminho que deve caminhar, por esse caminho que a esquerda deve seguir, né? Não simplesmente ignorando todos esses setores e achar que todo bolsonarista é milionário. O Bolsonaro teve 50 milhões de votos. Então a gente tem que parar para pensar quem votou no Bolsonaro e por quê, né? E, na sua opinião, o Bolsonaro é um governo fascista? Cara, é assim, né? O fascismo ele tem várias definições. Eu posso chamar o governo do Bolsonaro de proto-fascista, que é um governo que busca ali o respaldo popular, como tinha lá o governo do Mussolini, do Hitler, e assim, é um respaldo popular segundo a análise deles.
eles não estão vendo o que está acontecendo no país, eles estão sempre deturpando todos os fatos, criminalizando os movimentos sociais, criminalizando todas as lutas, criminalizando o trabalhador, tirando todos os direitos, né, priorizando ali as classes, a elite, segregando pra caramba, e esse tipo de situação só pode encontrar similaridade lá naqueles governos, né, da Itália e da Alemanha, e do Japão, do eixo, né? Então a gente não pode fugir muito disso também. Não pode falar, o Bolsonaro é fascista, mas também não pode dizer que não é muito próximo disso, e que a gente tem que abrir muito o olho com isso, porque a forma com que ele ganhou a eleição, falando tudo que ele falou, sabe? A gente tem que abrir o olho, cara. Hoje em dia a gente ainda vive ali essa tão criticada por mim aqui, democracia burguesa, mas ele não tem nenhum resquício de escrúpulo para chegar amanhã e dar um golpe, se ele encontrar guarida, seja nas Forças Armadas, seja em parte da população, seja no setor financeiro. Ele só não fez isso porque para ele ainda está tranquilo, porque ele não achou guarida nesses setores. Se uma hora ele achar que esses setores vão apoiar ele, né, e não vão sacar ele do poder, ele não pensa duas vezes para fazer isso, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Perfeito. Hoje nós estamos vendo, né, hoje, diversos governos de direita e de extrema direita caírem, né, por processos eleitorais. Eu cito as eleições da Bolívia, né, que depois do golpe da Bolívia a esquerda institucional voltou, né, e também na Argentina, né, que tem um fenômeno que a esquerda institucional voltou, mas também fazendo a ressalva que a FIT, que é a Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, hoje é a quarta força, né, da Argentina. Isso, o que esse cenário que está acontecendo na América Latina significa? E o que isso reflete aqui no Brasil? E quais são os limites desses governos ditos progressistas? Eu acho que assim, o reflexo que essas vitórias, né, que a esquerda institucional teve na América Latina pode ter no Brasil, vai depender muito dessas eleições nossas agora. A gente vai ter um panorama geral de como vai funcionar. Mas é um avanço muito grande, né? Você olhando enquanto América Latina, enquanto cidadão da América Latina, vê governos de direita sendo derrubados pela vontade popular. Eu acho que a gente não pode deixar de comemorar isso. Só não podemos nos iludir com a perspectiva de que esses governos vão ser de caráter popular realmente. Vão ser feitas concessões, né? Os países da América Latina vivem sob constante ameaça de boicote, de intervenção. Então, eles vão ter, sim, que conversar com esses setores mais imperialistas mesmo, né? Para tentar se segurar ali e defender sua soberania. Mas eu acho que é muito legal estar acontecendo isso na América Latina e que sirva de exemplo para a gente, né? Eu acho que a esperança a gente não pode perder. Eu vejo que o cenário brasileiro hoje é muito complicado, mas se você for analisar uma situação, por exemplo, da rejeição do Bolsonaro depois da eleição, nos últimos meses, chegar a 40% de rejeição, você vê um governo de São Paulo, por exemplo, que quando o Bolsonaro declarou apoio ao Russomano, ele caiu nas pesquisas, o povo está acordando de certa forma, e São Paulo é uma vitrine para o resto do Brasil, né? Quando o Dória ganhou lá em São Paulo, a gente viu que a coisa ia ficar feia, né? E aí o Bolsonaro ganhou, então a gente viu que situação que a gente chegou. Então acho que é muito importante a gente não perder a esperança e a gente caminhar sempre, né, no sentido de mostrar para o trabalhador que se aconteceu na Bolívia, de derrubar um governo de direita, se aconteceu na Argentina, a gente pode fazer isso aqui também, né? Não se iludindo, porque eu acho que isso é importante, mas eu acho que é legal comemorar isso sim. E o sucesso que o Boulos vem tendo em São Paulo pode ser um reflexo disso também? Eu acho mais que o reflexo que o Boulos está tendo lá em São Paulo é por conta da desilusão que o trabalhador está tendo com o PT. O PT sempre foi um governo sempre foi um partido que foi rejeitado em São Paulo, né? A não ser aquela eleição da Erundina, nos anos 90, no final dos anos 80 ali, não teve mais o PT, foi só PSDB, e agora teve um período do França, que a galera tá achando que é de esquerda,
Tem que lembrar que o cara era vice do PSDB, que ele assumiu o governo do estado como um vice do PSDB. Então, acho que o povo está acreditando mais, né, que uma opção ao PT, que no caso o PSOL, vai dar certo em São Paulo. Estão dando essa chance para o Boulos. Eu acho que é importante isso também, né? Porque o Boulos vem se consolidando desde 2018. Teve uma votação muito abaixo das nossas expectativas, né? Mas a conjuntura era muito cruel, a conjuntura era muito difícil. O Bolsonaro estava muito na frente por conta de várias coisas, inclusive da facada, né? Aquilo lá que ficou muito mal explicado até hoje. Mas, enfim, eu acho que o Boulos hoje é um sinal de que a gente não pode perder a esperança, de que a gente tenha que manter, sim, sempre a esquerda, e essa esquerda, a oposição de esquerda ao PT está se consolidando muito fortemente em São Paulo. E isso pode ser o rumo para as eleições de 2022, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas está caminhando para uma candidatura do PSOL ou de qualquer outro candidato na mesma linha, né, do partido, se colocar como opção para o trabalhador, né, para o cara que está desiludido com o PT, pelo menos não votar em outro candidato de direita, né, votar num candidato que se propõe ali a defender os interesses do trabalhador, né. E como transformar esse sentimento que está se expressando nas urnas, nas votações de vários países, como transformar esse sentimento em luta, em organização? Isso é importante a gente analisar também, porque não adianta só a gente comemorar e achar que é bonito lá fora, né, e não abrir os olhos para o que está acontecendo aqui dentro. O caminho para isso é, como eu disse, é sempre organizar a classe trabalhadora, é sempre conversar com o trabalhador, é sempre estar presente ali na luta sindical, nos movimentos de bairro, né, nos movimentos por moradia, nos movimentos anti-opressão. Acho que é interessante você participar efetivamente de todos esses movimentos, não só ficar preso na política institucional, porque isso aí não vai trazer ganho nenhum, falando de base, né? Vai trazer ali umas conquistas. É interessante que tenha os setores progressistas lá em cima, e é por isso que não passam a maioria das coisas que acontecem, que as propostas do Bolsonaro, que atrasa muito o lado dele lá, né? Porque ainda existem esses setores progressistas, mas a gente não pode simplesmente confiar só na via institucional e não armar o trabalhador. Eu não falo nem armar de arma mesmo, né? Eu falo de arma crítica, de você levar para ele o poder dele criticar o governo pela esquerda, dele saber o que ele está falando, dele não cair numa fake news aí, por exemplo, e sair espalhando que a Terra é plana, por exemplo, né? Tem que mostrar para ele que ele tem que olhar com criticidade o governo que governa ele, não, o governante que governa ele, mas ele tem que criticar sabendo do que ele está falando. E só consegue isso com muito esforço, com muito trabalho de base, com muita conversa com o trabalhador. Não adianta a gente simplesmente se apegar em qualquer coisa que seja a via institucional ou uma esperança, né, de que se aconteceu na Bolívia, aconteceu na Argentina, uma hora acontece aqui. Isso aí é mentira e não vai acontecer, né? E você falou de olhar crítico, você acha que o bolsonarismo está tirando as pessoas de serem críticas ao governo, de serem questionadoras, de tá havendo uma idolatração ao Bolsonaro? Eu acho que isso está caindo bastante, viu? Tem uma galera que é muito fixada ali no endeusamento, né? Chama um cara de mito, mas eu acho que está caindo bastante isso. Então, boa parte dessa galera está percebendo. Quando ele queimou o Moro, eu quero que o Moro se lasque, mas quando ele queimou o Moro, quando ele queimou o ministro da Saúde, quando ele queimou o ministro da Educação, porque merecia, né, aquele ministro era nenhum dos ministros do Bolsonaro merece reverência nossa, mas quando ele começou a queimar esses caras que estavam ali, né, dispostos a fazer uma mudança, por mais que fosse pelo lado do Bolsonaro, por mais que fosse uma mudança pela direita, ele se queimou com todos esses caras, e ele foi perdendo ao longo desses anos o apoio de muita gente, dos lavajatistas, né, que apoiavam o Moro. Depois ele foi perdendo o apoio de algumas pessoas que tinham um pouquinho de sanidade ainda e acreditavam na ciência, quando ele demitiu o secretário do INPE aqui, quando o secretário do INPE trouxe a ciência, ele falou, não é isso, o secretário foi mandado embora, quando o Mandetta também foi mandado embora. Então ele perdeu muito esses setores um pouco mais conscientes, e essa galera tá caindo em si. Lógico, eles não vão vir pro nosso lado com tanta facilidade, porque vão, sei lá, achar uma saída ali
entre o PSDB e o Partido Novo. Mas eu acho que é importante ele se desgastar. Quanto mais ele se desgasta, a gente consegue mais avançar para cima do bolsonarismo. E assim, não pode ter ilusão, mas a gente tem que se apegar nesses desgastes aí sim. Você falou uma coisa bastante importante, Jefferson, que já que você citou, eu vou perguntar, como que a esquerda consegue canalizar esse setor, ou uma boa parte desse setor que está rompendo com o bolsonarismo? Como eu disse, essa galera que larga o bolsonarismo hoje, por exemplo, boa parte deles, eles são liberais. Eles acreditam que o liberalismo vai dar certo no Brasil, que o Bolsonaro não está sendo liberal o suficiente, né? Então, é um diálogo muito mais complicado para a gente fazer. Mas eu acho que a gente tem que manter a coerência na nossa luta, tem que manter a coerência no nosso discurso, porque uma hora o cara vai cair sim, entendeu? E eu acho que não vai ser por falta de aviso que eles caíram nessa lábia do Bolsonaro e caíram para o lado desses partidos aí fisiológicos que se dizem liberais e nem chegam a ser liberais de fato, se você for analisar o liberalismo como ele se põe. Mas eu acho que, assim, fica um espaço para a gente disputar, e esse espaço é importante. Se o Bolsonaro tivesse chegado lá, por exemplo, e a chance de dar certo o governo dele era mínima, né? Todo mundo sabe. Mas se ele tivesse dado minimamente certo, eles estariam comemorando hoje e estariam ganhando mais adeptos, ou principalmente mantendo aquela base. Hoje, a base que se fecha com o Bolsonaro hoje, a base que sobrou dele, é o cara fanático, ou o cara que ganha com isso, que luta com isso. Só. Né? A gente tem que disputar essa rebarba do bolsonarismo e mostrar para esses caras que estão extremamente insatisfeitos que eles estavam o tempo todo enganados com o Bolsonaro, que o Bolsonaro não representa nenhum dos interesses deles, né? Certo. Agora, prosseguindo a entrevista, o que o PCB vem fazendo, atuando, para poder ajudar para derrubar o governo? E o que a esquerda, além de fazer trabalho de base, que você já citou aqui, tem que fazer para poder derrotar o governo? Eu acho, nesse quesito de desgastar o governo, por exemplo, eu acho importantíssimo o trabalho desses setores progressistas do Congresso, né? Eu acho que eles estão fazendo um trabalho de ir desgastando aos poucos, ir arrastando a crise, porque não tem como resolver a crise mesmo, né? Mas tem como você mostrar, desnudar quem são os responsáveis pela crise. É o seu Paulo Guedes, né? É o seu Bolsonaro, essa galera. Então, acho que é legal o que eles estão fazendo. O que o PCB faz é sempre caminhar no sentido da construção da luta nos bairros, da luta nas periferias. A gente está presente em vários lugares em São Paulo, por exemplo, onde o partido tem um lastro muito bom, em outras capitais também. Como eu falei para você, a gente é novo aqui ainda em São José, mas eu acho que é importante que todos saibam que o PCB ele não prioriza a via eleitoral, né? A gente não dá prioridade à via eleitoral. A gente participa dos processos, a gente acha importantíssima essa luta, mas o mais importante para a gente é mostrar para o trabalhador que esse sistema não dá certo. E para o trabalhador acreditar que esse sistema não dá certo, ele tem que olhar com criticidade todo esse esquema que acontece, né? E a gente faz esse tipo de trabalho, apresentar para o trabalhador todas essas contradições, né? Organizar a nossa classe, trabalhar pela disputa dos sindicatos, das entidades de classe. Eu acho que esse é um trabalho que a gente está disposto, eu acho não, a gente tem que estar disposto a fazer esse trabalho aqui em São José, e acho que todo mundo tem que estar ciente de que o PCB, em todo o Brasil, busca principalmente a organização, né? Principalmente a organização do trabalhador, e mostrar para ele o que está errado lá e como vai mudar essa situação. Perfeito. Qual a importância da independência de classe na construção das candidaturas da esquerda? E você acredita que a esquerda tem sido independente, tem prezado a independência de classe? Você fala independência financeira dos setores e tal? Além da independência financeira, independência de classe. Você acreditar que a classe trabalhadora tem interesses distintos da burguesia, dos grandes empresários. Então, como eu estou te falando, é o esquema de você não deixar o trabalhador se iludir, né?
trabalhador vota no candidato que ajuda ele ali no bairro, vota num cara que mandou colocar asfalto na rua, e a gente está apresentando a proposta de candidaturas, né? O PCB aqui em São José hoje trabalha com 2 candidaturas a vereador. A gente não tem nada contra as outras, né? Mas como a gente é um núcleo pequeno, tem uma célula mais enxuta, a gente trabalha especificamente com 2 candidaturas do PSOL. E essas candidaturas buscam, ao mesmo tempo que denunciar, né, como o capitalismo trabalha e por que a gente é segregado, por que a nossa classe ela fica à margem dos governos, né? E você falou da independência. Eu acho que é importante a gente falar que ninguém vai apoiar a gente se não for trabalhador, né? Nossas candidaturas são extremamente populares, né? Nenhum candidato vai querer chegar e colocar um dinheiro na campanha. A gente nem aceitaria, porque é uma coisa estatutária nossa, inclusive foi discutido isso dentro do programa do PSOL, o PSOL também proibiu, mas não teria nem interesse deles, né? A gente como você disse, independente porque não tem como, não tem condição de alguém chegar e investir em alguma coisa que vai ser prejudicial para ele. O empresário, o grande empresário, por exemplo, vai chegar e investir numa candidatura popular com qual interesse? Se não fosse chegar ali na frente e cobrar, né? Então é extremamente importante que a gente coloque esses limites e fale para o trabalhador. Ó, não interessa para eles, mas para vocês interessa. Né? A candidatura, por exemplo, da Jéssica, que você entrevistou aqui, a gente está fechado com a candidatura dela, ela é uma professora, né? Trabalha ali ela é ativa no Sindicato dos Servidores, e o Renato do Banhado, que é uma candidatura que busca a construção de uma frente para lutar por moradia em São José. Você sabe como é que é a condição do Banhado, né? Então são candidaturas extremamente populares, independentes, e que só contam com o apoio do trabalhador mesmo. Não dá para a gente esperar a solidariedade de ninguém que não seja alguém que está extremamente interessado nos interesses dessas candidaturas, né? E essa falta de independência, esse esquema de empresário em financiar campanhas de partidos e de políticos, né? Isso gera, por exemplo, a corrupção, casos de corrupção? Não necessariamente. Acontece muito, por exemplo, de um candidato chegar lá como apoiado e financiado por um empresário, e o empresário não exigir corrupção, né, dele, mas exigir uma aprovação de um projeto que vai ser interessante para ele. E isso está dentro da lei, né? É um lobby. O lobby não é legalizado no Brasil, mas é uma coisa que acontece demais. Não é ilegal também, e não é considerado corrupção, mas é uma forma da classe dominante se manter, né? De ter uma base comprada por ele, porque essa é a palavra, financiada por ele, que vai votar os projetos de acordo com os interesses deles. Então é interessante que você analise o seu candidato para ver quem está financiando ele. Hoje é proibido o financiamento público, o financiamento privado de campanha feito por empresas, mas você pode financiar alguém colocando dinheiro pessoal, o CNPJ pode. Então, 10% da renda, se o empresário tem uma renda de 1 milhão por ano, ele pode colocar um valor razoável na campanha de qualquer candidato, né, e dividir ali entre 3, 4 candidatos, e ter vários vereadores dispostos a votar projetos que vão ser do interesse dele lá na Câmara, entendeu? Então, é interessante que a gente analise quem está bancando essas candidaturas, né? Independência é fundamental para um candidato que se coloca como opção para a esquerda. O bolsonarismo, ele, desde quando ele existe, ataca muito as mulheres, os negros, os LGBTs. O que a esquerda tem que fazer para defender esses setores e também organizar? A nossa principal tarefa é mostrar para esses setores que eles são pertencentes a esses setores, né? O que a gente consegue ver muitas vezes hoje em dia é aquilo que eu te falei, da ideologia da classe dominante. A gente vai ver mulher que não se enxerga como vítima do machismo, a gente vai ver negro que não se enxerga como vítima do racismo. Então, é uma ideologia que está presente, é muito mais fácil alguém ser adepto de uma ideologia que está ali do que ser contrária. Né? Marx falou isso lá faz 200 anos e isso não mudou. Não muda, porque essa ideologia ela é implementada na nossa cabeça de diversas formas.
né? O próprio capitalismo se consolida através desse tipo de discurso ele se legitima por conta desse tipo de discurso, né? Então é interessante que a gente mostre para essas pessoas, né, que ó, esse discurso do Bolsonaro está sendo contra você. Ele não está te prejudicando hoje, mas ele vai te prejudicar amanhã. Você pode ser uma mulher que não é da classe trabalhadora e você se sente representada pelo Bolsonaro, mas ele odeia mulheres, sabe? Já deixou claro que ele é misógino. O negro, que ele tem uma situação um pouco melhor na sociedade, pode se achar que não é tão importante a pauta do racismo, mas tem que mostrar para ele que não é sempre que ele vai estar nessa posição, né? Que a nossa classe trabalhadora, ela vai ser sempre pisada pela classe que tá, a classe dominante, se a gente não tiver no poder. Então, esses setores mais marginalizados da sociedade, que a gente percebe que eles são segregados e tal, eles têm que se levantar e mostrar que, pô, pode não estar fazendo diferença na minha vida hoje, mas daqui para frente, os meus filhos, os meus netos vão sofrer com isso. E se isso for se perpetuando, vai ser muito mais difícil de derrubar esse discurso lá na frente, né? Certo. E para fechar, né, a entrevista, já está com quase 1 hora, já mais de 1 hora de entrevista. Se o PCB tivesse candidatura, quais seriam as propostas? Opa, caiu. Caiu de novo o Jefferson, então vamos esperar para ele entrar de novo na live e para a gente poder fechar essa entrevista, né? Estamos chegando no final, né? E antes que ele, né, entre, lembrando, já entrou. Peraí, vamos lá. Pronto. Para a gente fechar, né? Se o PCB tivesse candidatura, né? Quais seriam as propostas? Estou caindo toda hora hoje. Então, basicamente, a gente tem um programa, a gente discutiu um programa eleitoral para São Paulo. Esse programa está disponível no nosso site e ele é bem grande, mas ele passa principalmente por organizar os conselhos, né, de bairro, conselhos de discussão de cultura, de esportes. A gente buscou sempre trazer para essa discussão a criação de conselhos realmente populares, né, que todas essas discussões que fossem feitas, que fossem de interesse da cidade, passassem por esses conselhos. Esses conselhos, por exemplo, eles tratariam de questões específicas que eles estavam nominados ali, né, de acordo, por exemplo, cultura, qual seria a verba da cultura para São Paulo no ano de 2021, e ser discutido dentro dos conselhos, né, a questão da estrutura dos bairros, né, pavimentação, todas essas pautas, todas essas discussões seriam feitas dentro desses conselhos, né. E isso era o básico que a gente ia fazer. Depois foram feitas várias discussões a respeito de inclusão, né, transporte público de qualidade. A gente briga pelo passe livre, incondicional, passe livre, e a estatização das empresas de ônibus, para acabar com essas máfias do transporte, que elegem vários vereadores, né, que estão aí todo ano, a cada 2 anos, rediscutindo os valores das passagens, que são absurdos e sempre aumentam. Então, seria uma das propostas do PCB, e tem várias outras, né, em diversas áreas, né, se eu falar para você que vai levar um tempão para a gente discutir isso, mas é um programa de caráter extremamente popular e de interesse da nossa classe, né. Inclusive, a gente conseguiu fazer com que, dentro desse programa do PCB desse ano, a gente tivesse uma atenção especial para uma cultura que a gente, na maioria das vezes, não enxerga como cultura, né, que é o trabalhador ter o direito de ir lá no final de semana e ver seu time jogando futebol, por exemplo. É uma coisa que tem encarecido. Eu sou torcedor organizado, né, aqui de São José, e a gente brigou isso. Dentro do partido, a gente tem várias pessoas que têm esse mesmo interesse, e a gente vê que existe repressão, não só dentro dos estádios, né, mas falando de cultura, nos bailes da periferia, a polícia entra batendo. Não acontece isso quando acontece um baile numa região nobre,
né, a polícia entra massacrando o trabalhador, como aconteceu em Heliópolis, Paraisópolis, né, aquela cena ridícula que aconteceu, gente pisoteada, enfim. E aqui em São José acontece muito, repressão, né, que a pessoa não pode se divertir, que acontece esse tipo de intervenção da GCM, inclusive, que tem poder de polícia. Então, o nosso programa passou extremamente pautado por interesse da nossa classe, seja ele o interesse do nosso bairro ser melhor, né, da nossa organização enquanto trabalhadores, do transporte público, da cultura, dos esportes, né, com a questão importante também na formação da criança e do adolescente. Nosso programa ele veio recheado dessa concepção do trabalhador, né, de como o trabalhador enxerga a cidade. O direito à cidade foi primordial na construção do programa do PCB. Aí depois que consolidou a campanha com o PSOL, né, a gente acabou fazendo uma junção dos programas ali, mas basicamente é isso. Esse programa do PSOL foi discutido muito com a nossa base também, lá de São Paulo. Sim. Então é isso, pessoal. Essa foi a última pergunta, né? Quero agradecer ao Jefferson por ter aceitado ter participado da live junto com a gente, né? Foi uma conversa bastante interessante, né? Foi bastante rica, né? E eu quero agradecer quem assistiu a gente, né? E passo a palavra para o Jefferson para as considerações finais dele. Guilherme, eu agradeço o convite, eu acho que é importantíssimo você estar fazendo esse trabalho, eu acho que merece muita divulgação, porque a voz dos setores progressistas da cidade tem que ser ouvida, né, e tem que fazer chegar essa voz aos trabalhadores. Como a gente falou muito aqui de construção de poder popular, de fazer essa conversa com o trabalhador, eu acho que é importante utilizar desses mecanismos, né, para que chegue essa voz. A gente, às vezes, no momento de pandemia, por exemplo, é muito difícil a gente se encontrar pessoalmente, a gente ir na casa do trabalhador e conversar, mas eu acho que fazer chegar essa voz na casa do trabalhador, nem que seja pela internet, é muito importante. Eu queria deixar aqui o convite para todo mundo que quiser conhecer o PCB, o JC e os seus coletivos, entrem ali no nosso site pcb.org.br, tem uma página também no Facebook aqui em São José dos Campos, facebook.com/partidão SJC. A gente tem uma página no Instagram também, instagram.com/partidão SJC, e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais da nossa linha, da nossa atuação aqui na cidade. Agradeço a todo mundo por ter ouvido também, e a gente precisa de vocês para sair dessa situação, viu, gente? Acho que a unidade é a premissa para nós agora, é uma unidade para tirar esses caras do poder aí, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes. A gente tem que tirar esse pessoal daí para poder melhorar um mínimo para a nossa vida, para poder lutar pelo que de fato a gente está disposto, né? É isso aí, então, fechando a entrevista, quero lembrar que, infelizmente, iria ter uma live às 8 horas da noite com o professor Damian Mello, da Universidade Federal do Fluminense, para discutir também as eleições e o bolsonarismo, só que, infelizmente, essa live foi cancelada em cima da hora. Estou conversando com o professor para a gente remarcar essa entrevista num outro momento, né? Que seria um debate bastante interessante de se fazer. E lembrar que amanhã, Renato do Banhado, né? Está para discutir eleição. Esse debate vai ser às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, vamos ter um debate com a professora Nilde para conversar sobre marxismo e as relações de trabalho na pandemia. E às 8 horas da noite, vamos ter um debate com a Érica Meirelles para discutir a PL 529 do João Dória. Então, essa vai ser a programação, vai ser a programação desse final de semana. Além do mais, vou comentar um pouco as notícias que aconteceram na semana mais tarde através da plataforma do Zoom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.